Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de Fallout. E para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Vinícius e muito bem, querido ouvinte, estamos de volta para fazer mais episódios sobre séries, para falar da primeira temporada de Fallout, né? Série original da Amazon Studios, né? Lançada pelo seu serviço, né? O Prime Video, baseada numa franquia gigantesca de jogos, muito bem sucedida, de mesmo título, né? Fallout, criada pelo Tim Cain lá em 1997, mas que através dos anos ganhou vários e vários jogos, né? Juntando os jogos principais e os spin-offs, tem 10 jogos, ou até mais de 10 jogos, tem ali na casa da dezena de jogos já. Então é muita coisa, mas eu confesso que foi interessante assistir essa série porque eu não tenho conhecimento dos jogos, eu nunca joguei um jogo de Fallout. Everton, já tinha contato com um jogo de Fallout? Já teve? Não, também tenho zero conhecimento. Tudo que a gente vai falar é baseado no que a gente viu na série. Exatamente, né? E o que é interessante, porque é uma franquia gigantesca de jogos, né? Então tem vários jogos, então você tem uma parcela de fãs, né? Uma galera que gosta muito dos jogos, né? Da franquia, então acompanha, por isso que tem tantos jogos. Então é mais uma adaptação de games para uma mídia grande, um conteúdo original que tá saindo aí nos serviços, né? Nesses últimos anos, a gente começou a ter, aqui no Sofaverso a gente já discutiu algumas vezes sobre essas adaptações de games, né? Temos um podcast mais antigo que a gente fala dos filmes que foram levados para os cinemas, né? E também, obviamente, tem algumas séries e produtos que vão saindo e a gente vai acabar comentando, né? Recentemente a gente teve The Last of Us, que foi um grande sucesso. Tem animações, né? Arcade da Netflix, por exemplo. Tem a série do Halo lá nas duas temporadas no Paramount. Filmes, né? Filme do Sonic, filme do Mario. Sim, o cinema também tá trazendo, né? E o que se tá discutindo agora é que são boas adaptações, né? Que esses games estão ganhando, né? Se discutia muito de adaptações que não eram tão boas assim, que eram discutíveis, que o pessoal não acertava muito. Era uma maldição fazer transpor o videogame pra outra mídia, né? É verdade, uma maldição mesmo, né? Era bem difícil, mas agora parece que o pessoal começou a entender melhor como fazer. E o que se discute agora, quando aparece um produto de muita qualidade, como o Fallout, já adiantando, talvez essa seja a melhor adaptação de um game que já foi feita. Não, essa aqui foi a melhor, então a gente já tá em outro momento das adaptações de games para séries, animações ou filmes. Mas bem, para isso o Prime Video trouxe um time de peso, né? Então você tem ali contratados para adaptar Fallout para o streaming, né? Para TV, para uma série, o Jonathan Nolan e a Lisa Joy e a sua produtora Kilter Films. Lembrando que o Jonathan Nolan, irmão do Christopher Nolan. Lisa Joy é sua parceira não só na vida, mas como de criação de conteúdo. Então, Jonathan Nolan tem uma carreira extensa no cinema com seu irmão. E eles também têm séries no currículo, como Ashworld, que começa ali muito bem e termina da maneira que terminou, infelizmente. E aqui no Prime Video, eles já tinham assinado um contrato de exclusividade com o estúdio e tinham lançado aquela primeira temporada de Periféricos. Você assistiu essa série, Everton? Não. Mas você ouviu falar, você lembra da cara dela? Lembro. Mais ou menos assim também. Não foi muito comentada, né, também. Não, foi pouquíssimo comentada e foi cancelada na primeira temporada. Então, foi um pontapé inicial que não deu muito certo. Mas, enfim, eles voltaram. Em 2020, eles assinaram pra produzir essa primeira temporada de Fallout. E o que é interessante, e também eu acho que é um ponto que faz com que essas novas adaptações sejam positivas, os produtores, os criadores, as pessoas por trás dos jogos participando diretamente da série, do filme, do que está sendo produzido, né? Então, juntamente com eles, o Todd Howard, que é um dos produtores principais da Bethesda, que é o estúdio que produz os jogos de Fallout hoje, assina como produtor executivo da série, junto com o Nolan, junto com a Lisa Joy, e participa ali da criação dessa temporada. Então isso também é um ponto positivo. Lembrando, por exemplo, a gente conversou de The Last of Us, o Neil Druckmann, que é um dos criadores do The Last of Us, do jogo, ele tá diretamente envolvido na adaptação da série, né? Faz toda a diferença, né?
E só pra gente deixar aqui citado, os showrunners da série, além do Jonathan Nolan como grande produtor e ele dirige os 3 primeiros episódios, a gente tem como showrunners as pessoas que escreveram a série, conduzem a série, o Graham Wagner e a Geneva Robertson Dowrett. Antes da gente começar a comentar um pouquinho do que a gente achou da temporada, dos personagens, a série já tá renovada por uma segunda temporada, então a gente teve um sucesso muito grande. Primeiro de tudo, é uma coisa que é interessante da gente lembrar, o Prime Video não costuma fazer isso, mas lançou a série completa no seu serviço de streaming, né? Quando ela saiu, no começo de abril, ela saiu completinha. E o que é interessante, porque o Prime Video costuma lançar, principalmente as suas grandes séries, com 3 episódios iniciais, e depois vai lançando semanalmente. A Apple faz alguma coisa parecida também, a Apple TV Plus. Acho que ela lança 2 episódios, depois continua semanalmente. Mas o Fallout, por alguma decisão ali, eles escolheram lançar a série completa, com seus 8 episódios em abril, e o que foi positivo pra esse conteúdo, né? A série teve mais ou menos, né? O Amazon traz esses dados, né? Que mais ou menos 65 milhões de telespectadores assistiram a série nos primeiros 16 dias, levando ela a ser o segundo título original deles mais assistido de todos os tempos, desde que eles começaram a plataforma, só ficando atrás dos Anéis de Poder. Posteriormente, a série também, né? Numa cauda mais longa, foi a segunda série mais assistida do serviço, ficando atrás apenas do The Boys, que tá pra ganhar a temporada nova esse ano também. Então, a gente já tem aqui um sucesso absoluto, e vendo muitos comentários, a gente vê que é um sucesso também, porque os fãs da franquia abraçaram e gostaram muito da produção, e também as pessoas novas que não têm contato com o universo, como eu e o Everton, também gostaram muito, adiantando muito do que a gente vai conversar. Mas, Everton, então, deixando a palavra com você, o que você achou dessa primeira temporada em termos gerais de Fallout? Gostei da temporada, gostar muito, assim, nossa, que coisa brilhante, não achei. Eu achei uma série legal de acompanhar, mas pra mim, ok, é uma série bacana. Eu acho que é porque tem muito das coisas que já foram apresentadas e muitas coisas semelhantes, sabe? Principalmente essa questão de distopia e tal, então... Mas o jeito que ela é apresentada é legal. Os primeiros capítulos não me agarraram. Eu fiquei meio tentado a não assistir. Acho que os 3 primeiros capítulos, viu? Eu fiquei bem assim. O terceiro dá uma melhorada, mas a partir do 4, pra mim, a série cresce muito. Ela fica muito mais interessante. O desenvolvimento do mundo é muito interessante, né? Toda a construção dele, aquele Atomic Punk, né? Que é um mundo que foi destruído por bombas atômicas e volta nessa distopia, nesse tipo de distopia, que também tem os elementos retropunk, né? Que é meio que como se fosse uma sociedade dos anos 50 que evoluiu tecnologicamente, mas com aquela mesma cara, né? Então, todos esses elementos são muito bem construídos na série, são muito bonitos, a produção dela é muito boa. A história, como eu falei, no começo ela não me pega muito, mas eu acho que a partir do 4º capítulo, pra mim ela desenvolve muito por causa da sua protagonista, cara. Eu acho que ela tem um ganho de personagem muito legal durante a série. Certo. Bem, cara, isso você colocou alguns pontos que eu acho que fazem com que a temporada... Eu acho que eu gostei mais do que você. Você gostou da série? Eu gostei bastante. Eu acho que é uma das melhores temporadas ali que eu vi até agora no ano, assim, de coisas novas que estão saindo. Esteticamente, eu acho que Fallout tem já tem nos games, né? Você vê o Vault Boy, né? Eu esqueci como é o nome do boneco, mas o símbolo, né? É Vault Boy mesmo, né? Pô, querendo ou não, jogando muito videogame, uma hora você já se confrontou com aquele símbolo, né? Com aquele personagem, com aquela imagem, né? E o Fallout tem uma estética que vai se mostrando muito interessante, muito única durante a temporada. E aqui dá pra perceber que eles tiveram um cuidado muito grande em efeitos práticos e construção de cenário pra você incorporar com efeitos visuais. Então, a parte técnica da série eu achei ela assim excelente, assim, tanto nos momentos que precisam mais, maquiagem, tudo é muito bem feito pra você criar a atmosfera do mundo, porque tem muita produção
que exige um mundo bem construído que você fica meio... Assim, por exemplo, uma série que eu vi recentemente que exigia muito isso, que é Avatar da Netflix, a adaptação de Avatar. Parece um mundo um pouquinho menos real, sabe? Mais engessado. Mais engessado, mais de plástico, sabe? A coisa, às vezes você fala, tá, isso aí tá muito bonito, mas tem coisas que você fala, mais ou menos. Que não, Fallout, quando eu assisto aquele mundo, eu falo, caralho, isso aqui tá muito bem feito, dá pra comprar que isso está daquele jeito, que isso é daquele jeito, aquele mundo se construiu daquela maneira, e isso é muito interessante pro aspecto técnico. A narrativa, eu também acho interessantíssima, não conhecendo os jogos, né, conhecendo só a partir da série, o que é interessante, e foi uma coisa que eles sacaram muito bem, é de apresentar o básico do mundo rapidamente, né? Primeiro capítulo já começa ali com a explosão atômica que leva a todo o acontecimento posterior, né? As vaults sendo utilizadas, os refúgios sendo utilizados de fato, mas o que eles fizeram muito, isso é uma coisa que eu tava vendo, né? Porque eu não sou conhecedor dos jogos, então você tem que entender mais ou menos a linha de tempo que se passa, né? Então você tem, em 2077, no começo da série, acontecendo o ataque nuclear, que a gente vê pelos olhos do Cooper, né? Do Howard Cooper, do ator, e da filha dele, que estão ali se apresentando numa festinha de aniversário. E 219 anos depois a gente vai conhecer a Lucy, que é a protagonista da história. Nesse meio tempo acontecem todos os jogos de Fallout. Então é como se essa adaptação de Fallout seja, na verdade, uma continuação da cronologia da série, dos jogos. Então é como se fosse um jogo novo, só que foi feito num formato de série. E isso eu acho que é uma coisa muito inteligente, muito interessante, porque você consegue contar uma história nova, colocar personagens novos, colocar elementos do mundo e colocar easter eggs em montes dos games, sendo que você tá contando uma história que não é uma adaptação direta de alguma coisa. Porque quando você adapta diretamente alguma coisa, você pode ter o sentimento de que, ou tá exatamente como era, então eu já vi isso. Você fica com aquela... essa história aqui eu já... Os dois lados, né? Tipo, se mudar uma coisinha já reclamam muito, né? E se seguirem muito a risca também reclamam, né? Exatamente, isso mesmo que eu ia falar. Tem esses dois pontos. Então, quando você tem uma história nova, personagens novos, e você traz aí consegue captar a essência daquele mundo, a essência da história e contar no novo formato, a tendência é funcionar bem. Aliada à produção técnica muito boa, eu acho que a escolha do elenco é muito boa, os personagens são interessantes, então eu gosto da condução da história. A temporada ela me comprou desde o começo. Eu ficava interessado em saber como que funcionava o núcleo da Lucy. A Lucy é os nossos olhos para aquele mundo, né? Que é como se fosse a entrada de um jogo realmente, né? A personagem, aí você entende como funciona o Vault. Posteriormente você vai para as Wastelands, né? Vai para o mundo fora dos refúgios. Então ela é a nossa protagonista, que a gente vai acompanhar a história e posteriormente vai conhecendo os outros núcleos ali, né? Da Irmandade de Aço, pelos olhos do Maximus. Tem o Necrótico, tem vários personagens muito interessantes. Eu acho que pra uma primeira temporada de série, ela consegue fazer isso positivamente, assim. Isso que o Everton falou, talvez, dos 3 primeiros não terem fisgado tanto ele, mas eu acredito que me fisgaram, por exemplo, mas eu acredito que essa construção de série ao longo dos 8 episódios, isto ela vai melhorando a partir que os episódios vão passando. Isso pra mim é bem evidente, você vai ficando mais interessado na história. Eu acho que ela não tem uma queda no seu ritmo e, pelo contrário, ela vai aumentando, ela vai trazendo os mistérios, ela vai resolvendo alguns mistérios dentro da própria temporada e ela consegue criar ganchos bons, não só para uma segunda temporada que já tá renovada, mas dentro da própria temporada para te manter atraído. Eu acho que também a utilização do flashback é muito bem feita na série. Muito, isso bem legal mesmo. E ela aumenta, ela engrandece muito a história. Ajuda demais mesmo, porque tem muitos personagens que você vai conhecer melhor com esses flashbacks, né? E também você vai linkar melhor por que ele tá fazendo aquilo naquele momento, naquela linha temporal, que é a da série, e o que levou ele a chegar até ali, daquela maneira, né? A partir do 4º episódio, que é quando começa, né? Mais evidentemente, assim, a ter mais, sei lá, mais força os flashbacks, né? Bem, você começou a falar da Lucy, né? Falando agora um pouquinho dos personagens mesmo, e a gente acaba falando um pouco da história. A Lucy McLean, é a protagonista da série, né? Vivida pela Ella Purnell, que é uma atriz nova, uma atriz que a gente pode dizer que tá em ascensão. Ela se destacou muito em Yellow Jackets, o personagem dela é bem interessante em Yellow Jackets. Yellow Jackets é uma boa série, tem 2 temporadas, tá na Netflix agora pra quem quiser assistir, mas eu lembrava dela de lá, era o destaque que ela tinha, né? E ela aqui
protagoniza a série, vive a Lucy, e é uma personagem que é literalmente isso que a gente comentou um pouco, né? Ela é uma personagem que são os nossos olhos quando a gente começa, ela meio que introduz o refúgio, né? Explica como funciona o refúgio. Ela já tem ali um momento importante da vida dela, que é se casar no primeiro episódio, e mostra um pouco da rotina do que acontece naquele refúgio, mas a gente não tem muita ideia de que aquele refúgio é um refúgio de muitos. A gente tem ideia daquele controle de como funciona aquele refúgio, daqueles personagens que a gente vai encontrando ali. Sabe que tem outros refúgios, né? Sabe que tem porque ela vai se casar com uma pessoa de outro refúgio. Né? E pelos números, tipo 33, a gente entende, devem ter outros também, né? Tipo, e ela vai casar com o do 32, né? Sim, exatamente. Só que ela tem aquela inocência junto com aquela visão de mundo completamente controlada do que ela vivencia ali no refúgio, né? Do que ela foi ensinada, né? Do que ela foi ensinada, do que ela tem interação, com as pessoas que ela tem interação. Então, é interessante ver que a jornada dela, a jornada literalmente de descobrir um mundo maior fora, de conviver com pessoas e com coisas e com seres totalmente diferentes, vão ser enriquecedoras pra ela, porque o interessante, acho que quando você começa a ver uma série ou um filme, mas é uma série principalmente porque a gente acompanha há muito tempo esses personagens, né? É ver como os personagens mudam de acordo com o que vai acontecendo, né? Então a Lucy, a atriz, ela Purnell, ela trouxe um personagem muito interessante porque ela conseguiu fazer com que ela tenha uma essência boa, que é mostrada desde o começo, e evolua e cresça e adquira experiência e mude muita coisa na jornada que ela tem nessa primeira temporada. Eu acho muito incrível a jornada dela como protagonista, sabe? Ela tem até um bordão, né? O okidonk dela, tipo, é um bordão dela, né? Sim, é verdade. E isso é uma coisa que eu acho que a série, ela fez bem, e desde o primeiro episódio ela mostra isso. Ela não se leva muito a sério. Ela não é tipo assim, é aquele drama pesado. Não, ele tem uma certa dose de escrotidão que funciona, tá ligado? E ela dá esse tom no primeiro capítulo, já. Nossa, exatamente. O primeiro capítulo, ele mostra muito dos tons que a série utiliza, né? Não só os tons, porque ela é uma salada de frutas de gêneros. Ficção científica, drama, aventura, comédia em muitas partes. Então ela tem mudanças de tons, personagens completamente diferentes, mas ela equilibra isso de uma maneira que acaba trazendo uma característica única pro mundo deles, né? Então é aquela coisa que é uma sátira, mas não é uma sátira que perde o tom da sátira e vira uma coisa mais pastelão, uma coisa que perde a mão em alguma coisa. Ela consegue equilibrar muitos pontos, fazendo uma super sátira desde o capitalismo ali, daquela coisa extrema. Crítica, né? Crítica extrema do que o extremo poderia levar, o problema que o extremo poderia levar e leva aqui no mundo da série, até trazendo todos esses personagens pra discutir isso de maneira que cada um tem consigo muito desses tons, né? Tem sua parte dramática, tem seu arco dramático, tem seus pontos de comédia, tem suas partes engraçadas, tem suas partes extremamente pesadas, e a Lucy, ela é confrontada muitas vezes em situações completamente diferentes, né? Eu acho a questão da Lucy, a evolução dela durante a série, eu acho muito interessante, porque ela primeiro tem aquele confronto inicial de dar com a cara na parede mesmo, quando ela vai pros ermos lá, né? Sim. No capítulo 2 e 3, e no capítulo 4, que é quando tem a virada de chave dela, é um dos capítulos que eu acho mais legais, cara. O capítulo 4 é sensacional, é um dos meus favoritos da série. Ela entende, né? Ela entende o que ela tem que fazer, cara. Aí, pra mim, isso engrandeceu muito a personagem, sabe? E o interessante também, Everton, que eu acho que quando você faz uma construção de temporada bem feita, isso ajuda, é que você tem muito característico do protagonismo dela, e os outros personagens têm seus arcos separados, e em algum momento encontram ela, fazem parte de uma parte da jornada dela, acrescentam alguma coisa pra ela, e mesmo assim ela continua com o caminho dela, tipo assim. Ela tem a bússola moral dela ainda é mantida, né? É total, tanto que nesse episódio 4 que você citou, é o que põe à prova a essência do personagem. Sim. Que é quando ela encontra o necrótico e chega naquela situação que a gente vai comentar posteriormente, mas é uma situação extrema que mostra que o personagem tem a essência dele inabalável, que vai adquirir experiência, que vai resolver situações, que vai ter todos os dramas da vida e das descobertas e escolhas que ela vai fazer, mas que tem uma essência que é mantida. Então, quando você constrói um personagem assim, é muito interessante você acompanhar a jornada no todo. E aqui é uma jornada muito interessante, obviamente alinhada aos outros personagens que vão aparecer. Sim. E eu acho que juntamente, só pra gente não perder, né, já que a gente começa a falar do
refúgio, os personagens importantes ali da série são familiares da Lucy, né? O pai da Lucy, o Hank McLean, que é vivido pelo Dave Cooper, né? O Kyle MacLachlan. Uma coisa que eu acho legal é aquela conexão forçada, mas o símbolo do Vault Boy é o thumbnail, é o dedinho pra cima. Qual que é a imagem icônica do Dale Cooper? É o positivo, dedinho pra né? cima. Uhum. O positivo, o dedinho pra cima. E o ator tá aqui, né? Então, coincidências à parte, acontece. E outro personagem importante é o irmão da Lucy, que é o Norm. Que eu acho bem legal. Que é vivido pelo Moisés Arias. E, cara, é muito legal o arquinho dele também, né? Porque o arco dele é muito importante pra estrutura de como aquele mundo funciona, principalmente os refúgios, né? Foi um dos arcos que eu fiquei mais empolgado assistindo, cara. Quando ele vai lá e começa a descobrir as coisas, o que tá acontecendo e tal. E tudo sozinho assim, e vai percebendo que, pô, aquele mundo que ele vivia sempre é meio esquisito, né, cara? No primeiro momento ele tenta até contar com a ajuda do Chet, né, que é um primo deles, que tinha uma quedinha pela Lucy, mas posteriormente não é todo mundo que se arrisca a ir tão fundo nos meandros do que pode estar errado no mundo que você já viveu tanto tempo controladamente, já sabe como funciona, acredita que aquilo é a sua verdade, que é uma coisa muito parecida. Esse ponto é engraçado porque as histórias, muitas histórias são contadas e elas saem ali num tempo que você começa a relacionar com as coisas que estão saindo perto. Então, aqui você tem a trama do Norm, é muito parecida com a trama da personagem principal de Silo, que é uma série da Apple TV, que é aquela coisa que ela vive naquele silo, aquele mundo controlado, e começa a questionar o que pode ter fora daquilo, que tem alguma coisa sendo controlada ali, alguma coisa bizarra, alguma coisa que as pessoas querem que você acredite que seja daquela forma. E o arco dele aqui em Fallout é muito parecido com o arco da personagem principal de Silo. Então, é interessante ver esse ponto. Eu concordo, gosto muito do personagem dele. Eu acho que são os personagens mais importantes ali do núcleo do Refúgio 33, né, da família da Lucy. Sim. Tomam caminhos totalmente diferentes. Um importante caminho que se toma no primeiro episódio que a gente conhece os personagens é essa invasão no Refúgio 33, né? Que você tem aquela grande batalha sanguinolenta, bizarra, em câmera lenta, com uma cena muito bem feita, muito da hora, mas que vai fazer o sequestro do pai da Lucy, que a Lucy vai iniciar sua jornada em busca do pai dela fora do refúgio, né? Sim. E todo o arco do Norm é dentro do refúgio, descobrindo os meandros e o que acontece ali. Então, todas as histórias se conectam de maneira interessante, né? Mesmo que os personagens não se encontrem, mas você tem, a partir de óticas diferentes, a visão do mundo como um todo. E indo pra fora do refúgio, né? Personagens que já estão fora do refúgio, acho que a gente tem dois personagens que são os mais importantes, né? Primeiro, a gente pode comentar... São quase protagonistas também, né? Quase protagonistas e, assim, personagens muito legais, assim. Eu, pelo menos, gosto dos dois, né? Eu acho que ambos funcionam bem. Sim. Primeiro, a gente pode comentar do Maximus, que é vivido pelo Aaron Moten, que é um escudeiro de uma divisão militar que eles denominam de Irmandade do Aço, que não dá pra... Eu não entendi direito se é uma divisão paramilitar, mas parece ser uma coisa assim, meio que não relacionada a um governo específico, e sim relacionada a eles querem ser um tipo de governo, uma seita. É o que deu pra entender também, que é meio que um grupo que também existe lá, né? Só que eles são mais bem preparados, né? Aquelas... até dando uma olhada depois em coisas sobre o jogo, né? Porque a cara do Power Arm, que é a armadura que essa Irmandade usa, né? Que os cavaleiros da Irmandade de Aço usam, elas são muito conhecidas, né? Então, também é uma figura relacionada ao jogo. E são armaduras que foram desenvolvidas para a batalha em guerras passadas, que dão um pontapé inicial lá na história do jogo, né? De como aquele mundo chegou naquele momento que a gente tá. E elas estão aqui. Porra, eu acho... Eu não sei quantas eles construíram, como eles construíram, mas eu acho muito foda as armaduras do jogo. São legais, velho. E o Maximus, eu acho interessante o personagem dele. Primeiro uma coisa, Everton, antes de você... Ele é o Denzel Washington, mano. Esse moleque... Tinha hora que eu olhava pra ele e falava, esse moleque é igual o Denzel Washington novo. É bizarro. Eu só não fui procurar se era filho dele, porque o nome não tem Washington, não tem nada que... E o filho dele, a gente sabe... Um dos filhos a gente sabe quem é, pelo menos. Então, a gente sabe quem é, mas esse moleque, cara, ele é bizarramente igual ao Denzel Washington. É parecido. E eu acho legal o personagem dele, porque o personagem dele é uma criança. Ele tem um corpo de adulto, mas ele é uma criança. Se você for ver as ações dele durante a série, ele é literalmente uma criança. Desde a época que ele foi pegado pela Irmandade, por causa de toda a questão que acontece lá na vida dele, né? Até o momento atual, ele é criado de um jeito como uma criança. No começo ele sofre aqueles bullying, tá ligado?
Aí depois as atitudes que ele tem, tipo, eu vou pegar ele começa a servir lá o cavaleiro, o Titus. Ele fala, vou pegar a armadura dele e eu mesmo vou vestir, sabe? Então, é meio que umas atitudes meio infantis, meio, tipo, sem pensar muito, sabe? Eu achei muito legal essa construção do personagem. E é aquele ponto que eu acho interessante também, que é, quando a Lucy, a gente vê o ponto do refúgio para as Wastelands, né? Do refúgio pro mundo fora dali, né? Do mundo cagado que é fora dos refúgios. E do Maximus é o contrário, né? Ele conhece o mundo, sabe? Ele viveu de perto a destruição daquele mundo e, posteriormente, ele vai conhecer os refúgios, né? Então, você tem jornadas contrárias que eles acabam se encontrando nessas jornadas contrárias, mas pensamentos e ideias do mundo completamente diferentes. E eu acho que é legal ter esses pontos de vista de personagens diferentes na história que se acrescentam em algum momento, né? Que conseguem se unir e se unir de maneira positiva, que faça sentido, que enriqueçam um ou outro. Eu acho que aqui eles têm esse ponto muito interessante. A jornada do Maximus eu acho legal. E o Maximus eu acho que é um dos personagens mais engraçados, assim, desgraçadamente engraçados, né? Porque normalmente é na desgraça. E os personagens têm uma essência bondosa, assim, né? Então, acaba sendo essa questão de, cara, o foco inicial deles é ajudar sempre, né? Então, tem muito disso. E realmente, é que ele se mete muita merda, né? Então, acaba ficando muito engraçado o jeito que ele age, né, durante a série. Muito por isso também, pela ingenuidade, né? Que nem eu tava vendo um comentário em algum lugar, acho que foi no aplicativo que eu acompanho as séries, né? Sempre dá uma olhada que o pessoal nesses aplicativos, normalmente, né? No caso é o TV Time, eles sempre colocam muitas referências, tipo de easter egg, alguma coisa assim, ou então só comentam do episódio, né? E tinha um lá que o Maximus era 1% de inteligência e 99% de sorte, que é a jornada dele, em boa parte da série. E ele arrisca muito, ele não tem noção, ele só vai e faz. Quando ele toma a armadura do Titus, do cavaleiro, primeiro é engraçado ver aqueles cavaleiros com aquelas vozes, aí eles tiram a armadura, a vozinha, qualquer coisa, né? É um cara normal, né? É um cara normal. E é engraçado porque tem toda essa referência religiosa de seita, de culto da Irmandade de Aço, e você tem o Maximus, que assume a persona do Cavaleiro Titus, mas ele não é. Depois, posteriormente, vem outro escudeiro ficar com ele, acho que é Tadeus o nome do escudeiro, que também tem uma dinâmica interessante ali de ter que esconder aquela mentira, e posteriormente ele vai encontrar a Lucy dentro no primeiro momento da série, depois encontra no segundo momento, depois até um terceiro momento eles se separam de novo. Então você tem em poucos episódios muitas idas e vindas, mas nada parece forçado, sabe? Parece que o objetivo que eles estão tendo durante a temporada, ele vai ele tem uma historinha bem construída, assim, de meio que criar um objetivo pra todos, sabe? Sim, exatamente. E os objetivos se encontrarem e tal. Você tem um objetivo comum entre todos e um objetivo particular entre eles, né? Cada um tem o seu objetivo particular. A gente pode até falar um pouco melhor dessa jornada da série e acabar falando dos episódios, mas só trazendo pra gente completar o time de personagens principais, vamos dizer assim. Do primeiro momento a gente conhece como Cooper Howard, que é o ator de Hollywood. Sim. Embaixador da Vault-Tec, depois a gente vai conhecer. Ele é um personagem muito importante pra conhecer o flashback da Vault-Tec, da empresa, que é vivido pelo Walter Goggins, que talvez seja o ator, junto com o Kyle, mas acho que o Walter Goggins é até um rosto mais conhecido, né? Sim, atualmente sim. Ele faz muita coisa, eu não sei nem como ele consegue fazer tanta coisa. Ele faz muita coisa muito do jeitão cowboy, né, assim, né? Ele tem um jeito mesmo, né? E nessa série ele utiliza desse jeito dele mesmo. Ele faz muita coisa, tanto na TV quanto no cinema. Então, ele tá aqui na série vivendo esse personagem, né? O necrótico, o The Ghoul. O Ghoul, como a gente conhece também dos jogos. Necrótico, né? Que no primeiro momento, eu não sei se ele... É que assim, ele é meio que... Eu não entendi muito bem, porque ele é meio que revivido, né? Então, o que acontece? Depois eu fui até procurar uma explicação melhor, porque na série você entende, mas você não entende 100%. Então talvez... Não que talvez isso seja um problema, mas a série, ela deixa essas pontas ali pra você meio que fazer um apanhado geral do que como funciona a parada, né? Mas o necrótico, eu entendo que como ele fica muito tempo na radiação, eles vão aos poucos absorvendo aquela radiação e desenvolvendo aquela figura bizarra até chegar num nível que eles não consigam reverter a parte da consciência, né? Então você vai sendo modificações corporais até chegar no ponto que você vira um zumbi de verdade. Sim. Utilizando aquela droga que eles têm ali, eles conseguem controlar
controlar essa mutação de alguma maneira. O que não fica claro é quem desenvolveu a droga, de onde é a droga, enfim. A gente não tem esses pontos de explicação, mas a gente sabe que essa droga controla. Então a gente sabe que o necrótico, né, o Cooper, ele tá ali ele tá na parte que as bombas explodem, em 77, 200 e poucos anos ele tá lá ainda. Então, a gente sabe que ele é um personagem que tá ali há muito tempo, vivendo aqui como necrótico. E um personagem famoso, né? É um caçador de recompensas, um pistoleiro famoso ali do mundo das Westlands. Os Hermos, né? Os Hermos. Eu fico chamando Westlands, mas é Hermos, né? Que eles falam na série, né? Eu tô falando as traduções, né? Não, é que eu esqueci completamente como ficou a tradução das Westlands, mas os Hermos, isso é verdade. Bem lembrado, é verdade. E, cara, eu acho um personagem muito foda. É difícil, impossível você não relacionar, ainda mais pensando em Jonathan Nolan e Lisa Joy com o Homem de Preto. É o mesmo personagem. É o mesmo personagem. Eu achei... Isso é uma coisa que eu não gostei. Você acredita? Tipo, beleza, eu gostei do personagem, mas eu não gostei porque ele é muito Homem de Preto. Ele é muito. Pra mim é igual. Ele é igualzinho. Porque até a parte do flashback, tá ligado? Essas coisas, assim, me puxou muito o personagem, velho. Não, mas puxa muito. É muito parecido. A jornada é muito parecida, né? Sim. Só que assim, eu acho que um personagem é legal, né? Pra você trazer o contexto de como funciona aquele mundo, né? Como se construiu aquele mundo e como funciona nele agora, na linha de tempo atual. Sim, ele é totalmente escroto, né? Tipo, ele não é um personagem gente boa e tal. Ele é totalmente oposto da Lucy e do Maximus, né? Nossa, e tem coisas que você fica tipo, caralho, mano, ele não vai fazer isso. Tipo, quando ele arranca o dedo da Lucy, eu falo, ele não vai fazer isso. Aí vai lá e faz. Ele não vai matar tal pessoa, vai lá e mata. Ele é bom com o cachorro só. O cachorro também é um personagem importante, né? O cachorro é um personagem tanto importante nos games, né, da série, mas também ali na temporada, né, que acompanha um pouquinho de cada um, né? Agora falando um pouco acho que são os personagens principais, né? A gente tem outros personagens, acho que só pra não deixar passar, talvez um personagem muito importante é a Lee, né? A Lee Moldaver, que é essa líder dos... Eles chamam de... Como é que eles chamam de bardo? Mãe do Fogo, né? Não, mas no primeiro momento, quando eles invadem lá... De quem eles... eles são os externos, alguma coisa assim. A pessoa que vem de fora que invade o refúgio, né? Sim. Aí ela meio que comanda essa invasão que tem no Vault 32, que a gente vê no primeiro episódio. Posteriormente ela... O primeiro episódio ele é meio que um casamento vermelho, né? Que os caras estão... Exatamente. Os caras estão disfarçados, né? Como o Vault 32. E na verdade eles são de fora, né? E o objetivo deles... Então isso que é uma coisa que eu fiquei meio confuso. O objetivo deles nesse episódio era raptar o pai da Lucy, né? Sim. Porque quem sabe o objetivo de verdade é só ali, né? Então, isso que me deixou uma dúvida. Porque eu não sei se ela deu a missão pra Lucy de ir atrás do doutor lá, do Hughes lá, que é o doutor que todo mundo tá atrás dele, ou se ela esbarrou com ele, tipo, meio que sem querer. Isso que eu não lembro direito. Não, eu acho que ela esbarrou sem querer com ele. Então, mas como é que a Moldávia queria isso também, né? Porque assim, o pai dela é sequestrado, então ela ali eu acho que acredita que o pai dela consiga entregar o que ela espera no que a gente vai ver lá no final. Ela precisa, né? Ela também precisa de uma coisa dele. Né? Ela precisa do código. Então. Que vai precisar no final. Então ela tem o pai dela. E o que acontece? Aí esse é o objetivo que a gente tá falando, né? A gente tem o Wilkes, né? Que é um cientista que aparece ali no começo da série e posteriormente encontra a Lucy por acaso. E ele tem na sua cabeça como é que é um chip? É um reator, né? É o próprio reator, né? Que é uma tecnologia que foi criada pela Lee muito tempo atrás, que vai ser importante para a reconstrução da cidade ali, de Sherry Sands, que é uma cidade muito importante, muito conhecida nos jogos, né? Que aqui na série ela já foi destruída, né? Posteriormente. Sim, que é de onde veio o Maximus, né? Porque a gente não conhece, mas na linha do tempo do jogo, depois que você tem a parte do Cooper ali, né? Que você tem a guerra e aquelas explosões, a humanidade meio que consegue se reconstruir caindo aos pedaços. E depois tem outros confrontos que vão fazer com que o negócio piore de novo. Porque a cronologia de tempo do Fallout são séculos, né? Se passam séculos, são de décadas em décadas que vão se contando essas histórias. A gente tem esse ponto que o doutor tá com essa tecnologia na cabeça, então a Lucy acaba esbarrando nele por acaso. O Maximus, ele sai em missão com o Cavaleiro para encontrá-lo, para encontrar esse doutor, porque a Irmandade de Aço quer essa tecnologia. E o Caçador de Recompensas, né, o Necrótico, também é contratado para caçar ele, justamente por isso. Sim.
Então você tem esse objetivo de todos, que é encontrar o doutor. E o que eu acho que é muito da hora e é muito escroto mesmo, é quando do segundo capítulo que tem, tipo, que o doutor morre, né? Tem toda uma disputa lá tal, e ele não sobrevive. Aí ele vira pra Lucy e fala: então, é o seguinte, você vai ter que arrancar minha cabeça. É tipo prova de fogo, né? Tipo, começou. Tipo, aqui é tipo, assim, né? você vai ter que fazer isso, né? Ela, puta, você tá de sacanagem, né? Tipo, é muito escroto ela saindo depois, tá ligado? Aí, tipo, dá um tom realmente de sátira, sabe? Pro bagulho. Que é tipo, ó as atitudes que você vai ter que tomar aqui, sabe? Não, e aquela cabeça rolando é muito interessante, porque você tem a cabeça que vai passando de mão em mão. Vai apodrecendo. Vai apodrecendo, vários personagens pegam aquela cabeça na mão. Aí tem os episódios, as coisas acontecendo, né? Pô, tem um episódio, acho que é o terceiro episódio que eles encontram aquele monstro da água lá. Cara, esse episódio, aquela cabeça, ela cai na água, os caras vão atrás. Aí você tem a Lucy com o necrótico, né? Tentando dar um jeito ali de recuperar. E aquela batalha, aquele monstro bizarro, a gente tem que falar, acho importante também, e é um destaque muito positivo pra série, porque quando ela necessita da criação, porque assim, além dos necróticos, desses zumbis e de coisas bizarras daquele mundo, a gente tem essas criaturas que são derivadas da radiação, né, das modificações que o planeta sofreu. Então você tem criaturas muito bizarras. Essa criatura, por exemplo, um sapo, sei lá se parece um sapo, uma coisa meio que bizarro. Parece um axolote, tá ligado? Sim, cheio de dedo, aquele negócio me dava um nojo, velho. Um toque que era muito bizarro. E ele tá lá, tem um urso bizarro, tem uma barata gigante, tem vários monstros que vão aparecendo ali, que a gente sabe que aquele mundo ali tem muita coisa bizarra e desafiadora pros personagens, né? Uhum. Então essas interações, elas são muito boas, né, pra gente definir. Bem, já conhecemos os personagens, só pra gente não se alongar muito, né? Também a gente já falou bastante do que a gente achou da série, mas quais episódios você destaca, Everton, momentos da temporada, né? Agora, abertamente falando de spoilers, pra gente chegar e também ainda falar um pouco do que a gente achou como todo, que a gente espera do final, né? Eu gosto, que nem eu falei, eu gosto muito do quarto episódio, que é quando o necrótico vai vender a Lucy, né? Pelo remédio literalmente. Lá e tal. E, cara, esse capítulo é muito interessante pela mudança da Lucy, né? Pelo jeito que ela entende como é que as coisas têm que mudar, como é que ela tem que agir, né? E mesmo assim, ela não perde a bússola moral dela, que ela liberta os outros necróticos que estão presos e tal. E uma coisa que eu acho legal é o robô, né? Sim. Que vai com ela e tal. Aí você fica assim, cara, eu conheço essa voz. Sim. Aí depois, quando aparece a voz do Matt Berry, mano, aí você fala, pô, é lógico, sabe? E é muito engraçado o robô, né? Sim, cara, é muito bom. Esses robôs aí também são sensacionais, que vão aparecendo durante a série, né? Esse episódio eu também adoro, porque esse episódio, ele é quase que o episódio mais side quest que eles têm. Sim. Porque a partir daí, no quinto episódio, aí a série se presta muito a contar o passado, contar a origem das Vaults, contar os segredos e as coisas mais obscuras do mundo ali mesmo, né? Obviamente, ainda do jeito que eles estão contando até ali. Mas esse episódio, ele tem uma side quest da Lucy com o necrótico, né? Então, é um episódio que tem uma ação muito boa, você conhece melhor os necróticos, sabe como funciona um personagem, aquela criatura, aquele ser que é muito característico daquele mundo. Você vê que é uma loucura aquele mundo, tem gente que compra órgão, vende órgão. Tem uma coisa interessante. Tem uma coisa que eu acho muito legal, que é aquela arma de lixo que eles usam no primeiro... Acho que no primeiro episódio, no final do primeiro episódio que aparece. Sim. Que qualquer coisa vira uma bala. Não, então, exatamente. Quando eles encontram a Lucy e o Máximo, eles encontram os caras na ponte. Isso mesmo. E o cara atira com um dente, velho. E no jogo tem essa arma, né? No jogo tem essa arma, é uma arma muito interessante. E essa cena é bizarro o que eu vou falar, mas ela me lembrou, ela me deu uma certa esperança pra uma série do Torre Negra. Porque tem um momento no livro que é semelhante, sabe? E aí eu fiquei imaginando a cena do livro nessa cena, tá ligado? E falei, caramba, ficou bem feita, sabe? Então, me deu uma certa esperança. É muito nada a ver, mas é o que me passou na cabeça, sabe? Eu não posso falar porque eu nunca li Torre Negra, né? Mas eu não vou comparar com o filme que existe, que eu aposto que ele nem de longe merece créditos pela adaptação. Mas esses negocinhos tem bastante. Eu acho que quem jogou o jogo deve ter muito detalhezinho assim legal, né?
Tem. Acho que a parte dos refúgios, principalmente, é uma parte interessante. Um episódio que eu gosto bastante é o sexto episódio, que é a Armadilha, que é interessante porque a gente conhece o refúgio 32, o 33, o 32 que o Norm acaba indo, e aí a gente vai conhecer outro refúgio, o refúgio 4, totalmente diferente do refúgio que a Lucy vivia, né? Que tanto que a Lucy e o Máximo são recebidos nesse refúgio, então você tem ali conhecimento de um novo refúgio, que tem pessoas que seguem uma seita maluca, que tem uma confiança na Moldaver como se fosse uma deusa, e eles não entendem muito bem o que tá acontecendo. Alguns têm 2 narizes, 1 olho. Esse episódio é engraçado por causa disso, né? Porque a Lucy tá vendo aquilo, tá achando super estranho, o Maximus não tá dando muita bola assim. Que é o cara que só tem 1 olho, ele é muito bom, é muito engraçado. Porque, tipo, eu lembro sempre dele das vozes, né? Sim. Porque ele faz arte, ele faz Rick and Morty, né? Então sempre quando eu vejo ele e eu escuto ele, eu dou risada, porque ele tem uma voz muito característica, né? Eu acho, e esse capítulo, ele leva, não nesse no próximo, a essa construção dos refúgios, do que eles são, né? E essa característica eu achei muito da hora, que é, cada refúgio foi criado à sua maneira. Cada com as suas ideias, né? Tem a sua ideia de como vai fazer. Laboratórios, né? Cada um é um laboratório. Então isso é muito da hora, porque abre muita margem pra muita coisa, né? Tipo, o que acontece nos outros refúgios? O que aconteceu? Será que vão aparecer outros nas próximas temporadas? Que certamente vão, sabe? E qual é a característica deles, né? E muitos dos que a gente já conhece dos games, né? Posteriormente, muitos outros ainda tem pra aparecer, né? Porque os games não devem entregar todos. Então, é bem interessante ver isso, né? Ver essa... Você fica curioso pra saber como funciona. Esse episódio que a gente tá comentando, o sexto, que tem esse Refúgio 4 apresentado, também tem uma parte importante, porque quando você vai contando a origem dos refúgios através da ótica do Howard no flashback, o Howard, lembrando que ele era o garoto propaganda da Vault. E a esposa dele trabalhava na Vault. E a esposa dele foi crescendo na empresa, é uma pessoa muito importante dentro da Vault. Ele acaba sendo convidado para uma reunião secreta por um amigo dele e encontra a Moldaver, que é essa lenda no mundo de linha de tempo atual que a gente tá vendo, né? E isso gera um mistério ainda maior, porque talvez uma das poucas coisas que não é explicada de fato nessa temporada seja a Moldaver, né? Sim. Como ela se manteve, né? Assim. Como ela se manteve jovem, será que ela foi congelada, assim como outras pessoas? Que eu acho que é o chute mais próximo, né? Mas o porquê, a gente sabe que ela é uma pessoa poderosa, mas ela é uma pessoa contra muita coisa do que aconteceu, contra a Vault principalmente. Então, nesse episódio, o Howard começa ainda mais a ficar desconfiado das coisas e posteriormente aí sim ele vai estar totalmente disposto a tentar encontrar essa verdade. Porque uma coisa que eu acho interessante também aqui em Fallout é que é uma série que tem os cavaleiros, tem gore pra caralho, gore muito bem feito, aliás, mas bastante gore, é bem pesada, mas ela é uma série que não tem tanta ação, né? É uma série que tem uma ação bem controlada, né? Sim. Então você tem, por exemplo, o episódio do... Eu acho que as coisas se resolvem rápido, né? Do quarto, tem uma boa parte de ação. É o que tem mais, na verdade. Eu acho que assim, o que tem uma grandiosa batalha vai ser no final, né? Vai ser no último episódio. Mas antes dele, eu acho que tem 2 momentos que eu acho muito engraçados, cara. Que é o primeiro quando eles estão no refúgio e eles meio que pegam a Lucy, né? Que ela descobre muita coisa do que acontece no refúgio, principalmente dessa questão de, cara, cada um tem a sua maneira, né? E os caras condenam ela a morte, não, e a morte é tipo, você vai ser expulso do refúgio, tá ligado? Sim, e pode levar comida pra 3 semanas, sei lá. E chega o Titus e começa o Maximus, né? Ele chega e começa a bater em todo mundo. Aí ela, não faz isso não. Essa parte é boa. E a parte que o Thaddeus, que é o escudeiro do Maximus lá, e ele encontra o médico, velho. Eu ri muito dessa parte, eu achei muito engraçado, velho. Puta, essa parte é boa mesmo. Não, beleza. Tipo, como ele confia no maluco no meio do nada, tá ligado? E já dava pra sacar na hora o que ia acontecer, né? Sim. Mas você acha que você gosta da resolução da temporada e do acho legal. Eu acho que o último capítulo ele é muito bom porque ele esclarece tudo. Eu também acho isso muito bom, velho. Isso é muito bom. Ele não deixa muita ponta solta. Ele deixa o suficiente pra ter uma continuação à história, sabe? Isso é muito bom, cara. Você
você fecha as dúvidas da protagonista, da Lucy. Então a Lucy sabe a verdadeira faceta do pai dela. A gente sabe quem é o pai dela pelos olhos, pelo flashback do Howard. Então. Você sabe qual foi o destino da mãe dela. Que a gente entende o que acontecia nos refúgios, principalmente no refúgio da Lucy. Com certeza, pelo Norm também, né? Sim. A gente sabe a ligação que você tem de flashbacks das construções dos personagens e do que eles descobriram de fato de informação durante a série, seja no flashback do Howard, seja nas caças do Norm, seja no que a Lucy tem de confronto com o pai, com a Moldaver. Você consegue linkar muito fácil as coisas, você consegue entender muito bem as coisas, então você tem um panorama geral da base. Agora você, na segunda temporada, vai ter uma coisa mais focada no mundo mesmo, né? Porque a base você já tem a construção dela, de como aconteceu, quais são os principais segredos. Agora você vai muito mais na linha do tempo do que vai acontecer naquele mundo pra você solucionar as coisas. Uma coisa que eu fico muito na dúvida, tipo, qual é o poder da Vault-Tec hoje, naquela linha do tempo? Também tem isso, né? O que a atitude da Moldaver no último capítulo também mudou no mundo, vai ter isso também. Aí também a questão da separação da Lucy e do Maximus e da união da Lucy com o Necrótico, né? Sim, é uma dupla que se reencontra de uma maneira distinta dessa vez, né? E eu acho legal, tipo, a proposta do Necrótico, né? Você quer descobrir a verdade? Vamos lá, então. Pô, é o que a gente tem que pra fazer isso, né? Você já viu que seu pai te traiu, então vamos lá, né? E acho que mostra muito da evolução e afirma a evolução da Lucy, né? Ela fala, não, tá certo e eu tenho que ir mesmo, sabe? Não é forçado, sabe? É meio que, não, realmente o personagem passou por tudo isso, agora ela quer chegar até o fim, né? Agora sim, agora é a hora dela, né? E o pai dela, de fato, entrando na história como vilão, vamos dizer assim, né? Entre aspas, talvez, mas entre aspas, acho que não, né? Acho que um vilão direto. Ele vai estar muito relacionado a Vault-Tec, né? Exatamente, a gente tentar entender o que vai ser, né? E os fãs do jogo já gostam muito que ele chega lá e os fãs do jogo já vibraram, né? Já gostaram muito que ele chega lá em New Vegas, que é um dos jogos mais famosos e um dos que os fãs mais gostam da franquia, né? Que é o Fallout New Vegas. Então, eu acho que pra uma segunda temporada você pode esperar totalmente isso, né? Mais easter eggs dos jogos, né? E principalmente uma história que vai focar muito mais nos personagens que a gente já apresentou e menos em segredos, talvez, né? Então você vai construir coisas novas, né? Acho que não vai ter muitos segredos, assim, e também não vai ter muito essa questão de apresentar os personagens, né? Porque a gente já tá inserido, né? Então vai ser realmente ver o resultado das atitudes deles, né? Você sabe quem são os personagens, você sabe a dinâmica daqueles grupos dentro da história, agora você vai, de fato, explorar o mundo, né? Sim, termina o Maximus, ele termina com um certo poder lá, né? Sim, também a jornada do cara que era o escudeiro, que teoricamente é o cara que quase não vale nada, né? Até chegar como um cavaleiro foda, né? Reconhecido, né? Um cavaleiro importante. Pô, vai ser muito interessante a segunda temporada. Mas bem, pra gente finalizar, Everton, vamos dar nossas notas, né? De 0 a 10, o quê? 0 a 10 Vault Boys. Não, tampas de Nuke Cola. Nuke Cola. Que as tampas são o dinheiro, né? Dava pra vender, né? Qualquer coisa é dinheiro, mas o Nuke Cola... Não, mas o dinheiro oficial do jogo é as tampas de Nuke Cola. Né? Boa. Então, pode ser 8. Tá. Eu vou dar 8. É uma série que eu gostei, eu achei legal, mas pra mim não foi, tipo, tão impactante. O começo, pra mim, demorou um pouco pra ir, mas ao chegar no final, eu acho que ela dá um salto muito legal. Então, eu vou dar um... Boa. Eu vou dar um pouco mais, eu vou dar 9, porque eu achei a série muito boa. Tanto que eu acabei nem falando coisas que eu não gostei tanto da série, porque realmente não tem nada que tenha me desagradado, assim. Então, tá certo, tá? É porque tem uns momentos que eles ficam ali conversando. Você conhece os outros personagens, né? Tem outras óticas. Tem, por exemplo, aquele trio de pessoas que regem quando o pai da Luz sai, eles começam a comandar 32. Aí você fica naquele pastelão entre os dois, tá? Aquilo ali, às vezes, dá vontade de passar. Você fala, tipo, tá. Mas é um alívio cômico. Aí você tem a menina amiga da Lucy, que o marido morre em primeira invasão e depois ela vai dar em cima do primo dela.
dela. Ela também é do Vault 31 lá. Tá. Sim, também é outra bagunça. Então, você tem esses personagens secundários que vão dar corpo ali pro que tá acontecendo nas voltas. Mas assim, em termos gerais, eu achei a série muito legal, tecnicamente muito boa. Uma coisa que eu não comentei também, e também relacionada a Jonathan Nolan, Lisa Joy, Westworld e Patotas, Hamid Jawad é o responsável pela trilha sonora da série, que é muito boa. Geral da série é muito boa. As músicas originais e as músicas que são trazidas pra série são muito legais, elas funcionam muito bem na série. Sim, porque se encaixam com o que a história tá contando, e isso sempre é legal, né? Ainda mais quando você trabalha com essa estética dos anos 50, então você traz músicas da época, então você consegue fazer uma relação muito legal. Então toda essa parte técnica, junto com uma narrativa interessante, com um mundo bem construído, um mundo que em uma primeira temporada já consegue se consolidar. Quando você fala Fallout, você já vai pensar na estética daquele mundo, você vai lembrar dos personagens, você vai lembrar como funciona. Tudo isso é muito, muito importante e é um ponto muito positivo para uma série de sucesso como tá sendo. Então eu vou dar um 9, que é uma série que é uma nota muito boa, e a gente fecha com 8,5 para a primeira temporada de Fallout. Acho um notão, hein? Por isso que ela foi renovada. Eu acho que o Prime tá muito feliz e eu acho que foi um pecado o Prime não ter lançado essa série semanalmente. Eu acho que o boca a boca seria muito mais intenso, porque eu lembro que as pessoas comentaram muito de Fallout, mas por uma semana. Ele teve muito meme de Fallout. Sim, teve mesmo. Isso tem mesmo, né? O meme da... até de bastidores, né? Sim. Da Ella Purnell, né? O que eu mais vejo é Ella Purnell bonitinha ali, né? Dando o okidoki dela. Aí depois, do lado, é ela toda fodida, arregaçada, machucada. Tipo, segunda-feira. Ou comparando ela com a sobrinha do Pica-Pau. Também teve muito. Então é isso, né? 8,5. Agora eu quero saber de você, ouvinte. Você gostou de Fallout? Gostou da primeira temporada? Gostou do que assistiu? Você não assistiu ainda? Você é conhecedor dos games ou não? Comenta com a gente o que você achou também, certo? Bloco final agora? Bora! Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora é hora da gente comentar uma coisa que assistiu, que a gente leu, que a gente escutou. Vale qualquer coisa. Everton, o que você traz para a gente? Comentar a série junto com o livro, que está saindo na Apple TV, a série do Matéria Escura. Livro do Blake Crouch, eu acho que é assim que se pronuncia, e ele também é o responsável pela série principal, que é muito bom, porque tá na mão dele a história, né? E a série tá muito interessante, eu acho que ela tá muito bem adaptada, e o livro é muito legal, né? Eu li o livro, achei muito interessante, li pra poder assistir a série e poder fazer uma comparação assim, e cara, tá muito bem adaptado. Então, não de um jeito tão literal, sabe? Então, é isso aqui exatamente. Ela tem suas diferenças que funcionam, sabe? Pô, isso é interessante, porque eu li o livro há muito tempo. E eu lembro que eu adorei esse livro quando eu li. Eu li, tipo, ele uma semana, nem isso, foi muito rápido, assim. E isso pra mim que eu leio devagar, né? Eu adorei aquele livro. Aí eu comecei a assistir a série, assisti 3 episódios até aqui. E assim, os pontos principais que eu lembrava do livro estão lá. Eu acho que quem tá lendo ao mesmo tempo, ou, por exemplo, você que leu, acabou de ler e tá vendo a série, consegue pegar melhor essas particularidades, né? Mas a produção da série eu tô achando muito boa. Tô achando bem legal, porque eu lembro que... E a história é interessante, né? Se eu não conhecesse o livro, eu já ia estar achando a história da série interessante, né? E lembrando do livro, eu sei que tem coisas muito legais ainda pra acontecer na série, então fica a recomendação aí. Trouxe bem, Everton. E o que eu vou comentar... Bem, eu já comentei no episódio do X-Men, do X-Men não, do Primal, sobre o Chronopedia, que é um podcast, né? E eu falei lá, tal, que era um podcast de games e tal. Eu vou trazer mais um podcast do Danilo, que é um dos membros ali do Chronopedia, e agora ele tá no... Ele faz podcast desse estúdio, né? Que é o estúdio AD&D Studio, que é dele, do Danilo e do Denis, e eles têm... Um podcast mais famoso deles é o Bola Presa, que é um podcast sobre basquete, sobre NBA, sai toda semana, então é um podcast que tem bastante visibilidade, eles estão fazendo trabalho já com o Prime Video e tal. Mas eu vou trazer um podcast que eles estão lançando, que é o mais recente podcast deles, chama Escuta Essa, que é um podcast, literalmente, que eles se juntam ali, um podcast curto, que um vai contar uma história pro outro, mas é uma história que pode ser uma curiosidade, uma história muito bizarra, muito surreal, então Parece o Eu Tava Lá que o Brian Rizzo fazia. Parece.
É bem parecido. Só que assim, o Danilo e o Denis, dá pra ver que eles são amigos ali, eles têm um jeito de interação que é muito bacana. Que eles são engraçados, eles contam bem, dialogam bem, contam bem as histórias. Então, eles têm episódios semanais, né, nesse podcast. Esse podcast é novo, acho que tem 30 episódios, alguma coisa assim, né? Então, dá pra você maratonar, dá pra você escutar bastante coisa. Mas eles contam, sei lá, eles pegaram um episódio e falam de wrestling, como começou o wrestling nos Estados Unidos e alguma coisa ali. O outro fala do Danilo vai contar como foi a época dele como professor. No outro eles vão falar sobre o Fidel Castro e a obsessão dele por sorvete. É uma coisa assim que você fala, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas eles conseguem contar alguma história muito particular e fazer um apanhado do que tava rolando no mundo, tava rolando na história, algumas coisas importantes e umas curiosidades assim que você fala, nossa, mas de onde tiraram essa história? E eu acho que é um podcast muito legal, porque o diálogo deles é muito bacana, engraçado, e você quer acompanhar, quer escutar outra história, e vale muito a pena você dar uma chance, que é o Escuta Essa. Todos os podcasts deles são muito bons, né? Mas o que eu vou recomendar hoje é o Escuta Essa, certo? Certo. Muito bem, querido ouvinte, obrigado por escutar mais esse episódio. Não esquece de conversar com a gente o que você achou de Fallout, o que você tá achando do podcast, se você tem algum tema pra sugerir, o que você quer conversar, procura a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter como Sofaverso, a gente tá no Instagram como Sofaverso, temos um grupo de ouvintes aqui no Telegram, procura o link no post do episódio. A gente tá sempre conversando lá sobre séries, filmes, animes, trazendo as novidades da cultura pop. E claro, pra continuar escutando o Sofaverso, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Anchor, no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer, na Amazon Music. Onde você não encontrar, manda mensagem pra gente que a gente vai dar um jeito de disponibilizar o podcast por lá. E no YouTube também a gente tá postando os episódios, então procura lá, se inscreve no canal do Sofaverso, você vai ter os episódios lá. Assim que eles saírem do feed, eles estão saindo por lá também. E é isso, nos encontramos em breve. Valeu por escutar mais esse episódio. Tchau, tchau. Falou!